Mas eu estava muito interessado também em sci-fi chinesa. Eu acho que tem muitas questões aí de contemporaneidade, do futuro e tal, que talvez a gente deixa passar porque a nossa cultura é muito ocidentalizada. Então eu estava bem louco para ir atrás. E essa comparação com o Arthur C. Clarke, ela vem muito a calhar aqui, porque o C. Clarke é um dos grandes nomes da era de ouro da ficção científica, que sempre foi muito eurocêntrica, muito americanófila e tal. Nessa época de ouro, nos anos 50, antes do homem pousar na Lua. Depois que o homem pousou na Lua e a gente descobriu que na Lua só tem poeira e pedra, tem nada esse encanto... esse encanto do desconhecido completamente se desfez. Tanto que o sci-fi que acabou marcando o período posterior é sempre sobre o homem no espaço. Tipo, Duna. Duna é sobre questões do homem no espaço, não é tanto sobre esse encontro com o desconhecido. Então, beleza, até 2001. 2001 é muito sobre como o homem enxerga suas questões e suas questões existenciais no espaço. Vai buscar lá Mas fora. o C. Clarke... Exatamente. Antes disso, o C. Clarke falava muito sobre o alienígena e o contato imediato de primeiro grau como uma oportunidade da gente aprender sobre a gente, mas, tipo, o que vai acontecer? É uma ameaça? Ou é uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de se transformar e tal? O Cixin Liu, ele também trata disso na trilogia. Então, eu peguei o primeiro volume com um gostinho, assim, de falar, putz, além de ser muito cheio de ideias e muito cheio de conceitos, ele volta numa coisa que para mim tem um gosto meio nostálgico, tipo, de coisa antiga, assim, sabe? Da gente voltar a tratar o espaço e civilizações alienígenas como se fosse algo com um gosto de novidade. Eu li os 2 primeiros livros, né? O primeiro é O Problema dos Três Corpos, o segundo é A Floresta Sombria. O Floresta Sombria, inclusive, é outro problema aí que, enfim, os físicos adoram e tal, mas não vem ao caso. E eu acho que ele não é um livro simples, por mais que o Problema dos Três Corpos, até a metade do livro, ele seja, de certa forma, bem simples. Eu só posso falar da série As Primeiras Impressões, pois eu assisti 3 episódios dela, da primeira temporada. E eu acho que os 3 primeiros episódios, eles estão tentando se encontrar em fazer essa aventura, ou sci-fi, ou um thriller. E eu acho que os 3 primeiros episódios não faz nenhuma coisa nem outra, sabe? No final das contas. Depois você pode dizer se isso daí modifica, melhora, aprimora, enfim. Ao passo que o livro, né, ele já vai no cerne ali de como ele vai conduzir aquela grande problemática sci-fi, aquela grande problemática existencial, e eu não falo existencial do sujeito, mas sim da humanidade, e ele já vai colocar aquilo ali num ponto meio de epopeia, sabe? Ele já vai colocar aquilo num gigantismo, numa espécie de uma grandeza, que depois ele reduz para fazer caber na nossa cabeça, mas tão logo que passa esse início, já volta para questões super complexas. Eu me percebo a série, nesses episódios iniciais, fugindo disso. Eu não sei como é que você pode me ajudar nessa percepção, caso você tenha assistido um pouco mais dela. A série, ela apresenta outros personagens, enfim, né? Ela cria os um criadores... outro núcleo, né? Ela cria outro núcleo de personagens, porque eles Na tinham Inglaterra. chegado... Os criadores, eles chegaram pro autor, pro Cixin Liu, e falaram, e aí, você autoriza a gente a mudar umas coisas e tal? Aí o Liu, que é o autor, ele falou, não, tipo, é outra mídia, é uma adaptação, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então eles receberam carta branca para mudar muita coisa, e aí realmente, esses 3 primeiros episódios que você viu, eles são muito de apresentação desse núcleo, porque são personagens que eles vão se desdobrar mais à frente. O 4º e o 5º episódio são os episódios da grandiosidade, que você falou que você sentiu falta. O 5º episódio, ele é meio o final do livro, né? A gente tem ali o juízo final, tem uma questão ali envolvendo... enfim, o desfecho do primeiro livro. E aí o 6º, 7º, 8º episódios já são o começo de Floresta Sombria. Ah, isso é interessante, tá? Isso é bem interessante. Eu acho que o mérito dessa série é muito similar com o mérito do D.B. Weiss e do David Benioff em Game of Thrones, é o mérito de decupagem. São caras que pegam um volume que, no caso de Game of Thrones, é realmente muito volumoso, os livros são gigantescos, né? Eles têm que adaptar, cada temporada adapta um livro e tal. Você tem que fazer um esforço de cortar e ir decupando o que você acha que é importante, às vezes condensar personagem, às vezes juntar situações, juntar personagens. E aí, nesse caso, eu acho que o desafio é um pouco parecido. Mas eles engrossam algumas coisas e mudam algumas coisas, porque o livro ele não é muito dramatizado, né? O livro ele é mais focado em situações problemáticas. Em um determinado momento ele é até bem
professoral, eu diria. Ela é bem profissional, eu acho que ele vai muito numa coisa dramática quando ele está falando sobre a Revolução Cultural na China, que é o início da história, né? Você tem uma personagem que é a física, ela é a protagonista, né, durante um bom tempo, ela vê o seu pai ser morto, porque naquela época da Revolução Cultural, o regime do Mao perseguiu cientistas que seguiam uma linha da teoria da relatividade, questões... Quando você fala o Mao, não é o MAL, não, Mao tá? Tse-tung. O pessoal que tá vendo aí, é o Mao Tse-tung. Exato. E aí, questões e conceitos que vinham do Ocidente eram tratados como imperialista, a traição da nação. Então, por um momento, os cientistas foram perseguidos. E aí, na minha cabeça, toda a justificativa de se escrever aí o problema dos três corpos é você devolver à ciência um papel de protagonismo na humanidade e nos efeitos, enfim, nos dobramentos da humanidade, que foi roubado dos cientistas ao longo do tempo, aí quando o obscurantismo chegou e tomou isso, né?